Olá, gente, tudo bom? Espero que estejam todos bem, né? Hoje o nosso tema vai ser sobre a crise do Império, e essa crise do Império nós dividiremos em 4 tópicos, né? O primeiro tópico a ser discutido vai ser exatamente o papel da abolição da escravidão e das leis, né, que antecederam a abolição da escravidão como um dos fatores de retirada do apoio por parte das elites agrárias ao imperador, né? Então a monarquia ela já dava seus primeiros sinais de enfraquecimento. O segundo fator vai ser a reedição de um problema já antigo, né, enfrentado pelo governo brasileiro, que é a questão religiosa. O terceiro, obviamente, com implicações políticas muito grandes, né, muito severas, que vai ser justamente a questão militar, né, e isso vai, digamos, se tornar mais intenso após a Guerra do Paraguai. E por último, né, assim, pensando o advento de um discurso republicano que vai conquistando muita gente, né, dentro do Brasil, e principalmente entre os setores militares e alguns setores civis, principalmente dessa sociedade, dessa crescente classe média urbana, além também, é claro, dos cafeicultores do Oeste Paulista. Tá? Então nós vamos dividir a nossa fala em 4 partes para que possamos compreender da melhor forma possível os fatores, né, o encaminhamento para aquilo que chegou a culminar, com a abolição ou com a proclamação da República em 1889. Então, o primeiro desses episódios, né, que contribuíram para a queda da monarquia e a proclamação da República no ano de 1889 foi exatamente como aparece, né, a questão escravista, né, a escravidão, né, o fim dessa escravidão. Mas vocês têm que lembrar o seguinte: a escravidão no Brasil ela não acaba de uma hora para outra, tá? Ela é um processo longo que eu falo porque ela remete, né, se nós tomarmos por base todos os passos, todo o processo que culminaria com a assinatura da Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888, né, nós temos que retomar, por exemplo, um acordo assinado entre o governo inglês e o governo português instalado no Brasil, que previa o fim da escravidão, né, e previa o fim da escravidão não apenas, mas principalmente o tráfico de escravos, que é justamente isso que alimentava a escravidão no Brasil. Essa lei, muita gente coloca, né, como uma lei para inglês ver, ela tem esse título não é à toa. Por quê? Porque o acordo firmado por Dom João, né, vai proibir o tráfico de escravos acima da linha do Equador. Né? Então, quer dizer, todas as remessas, né, de escravos, de africanos escravizados, que partiam do continente africano acima da linha do Equador, estavam proibidas a partir da assinatura desse tratado. O que isso significava na prática? Nada, porque as coisas permaneceram inalteradas. Né? Não houve uma mudança, simplesmente porque a maior fonte de mão de obra escrava para o Brasil advinha exatamente dessas regiões abaixo da linha do Equador. Então o fluxo continuou, né? É claro que a Inglaterra tinha objetivos econômicos, né, comerciais, para forçar o fim da escravidão. Então isso não abalou, por exemplo, a economia brasileira, que era muito dependente dessa mão de obra escrava. Visando engrossar um pouco mais as suas exigências, né, a sua relação, a Inglaterra opta então por ultrapassar ou atropelar a soberania brasileira, aí já é Brasil independente, com a aprovação da Bill Aberdeen em 1845. Né? Essa lei, como vocês estão lembrados, ela proíbe o tráfico de escravos e permitindo, né, que navios ingleses pudessem arrestar. Né? Arrestar é um termo usado para você dizer prender navios que porventura estivessem transportando africanos escravizados daquele continente, África, para o continente americano. Né? Então, essa lei ela foi o primeiro passo para o fim da escravidão. Né? Então, qual o impacto disso internamente? Primeira coisa, né, recordando um pouco também, é lembrar que o Brasil foi obrigado, né, no auge da produção cafeira, a produção cafeira aí
bombando mesmo para atender as necessidades do mercado externo, teve que recorrer ao tráfico interprovincial. Isso é um assunto já tratado, então não precisamos nos aprofundar nele. O passo seguinte veio com a Lei Eusébio de Queiroz de 1850. Essa lei, ela também coloca proibição ao tráfico de escravos, né, de mão de obra de africanos escravizados para o Brasil. Aí você tem definitivamente um processo, né, de interrupção desse fornecimento de mão de obra, o que vai fazer com que o Brasil ele tenha que optar por outras modalidades de mão de obra. E aí, né, recordando também a utilização, né, dessa mão de obra imigrante. Um acontecimento vai ser decisivo, né, embora você tenha essas leis, mas essas leis ainda não despertaram entre os brasileiros, digamos, um discurso, né, uma ideia, uma ideologia abolicionista. Tá? Isso ainda não, isso estava restrito a alguns grupos mais radicais, né? No caso da grande maioria dos grandes proprietários, dos formadores de opinião no Brasil, essa mudança das leis ainda não havia incutido neles, né, o desejo pela abolição. Tá? Mas de qualquer maneira, esse episódio, no caso a Guerra do Paraguai, vai ser um fator decisivo para a ampliação dessa vontade, ou pelo menos do reconhecimento de que a escravidão ela não poderia mais se sustentar. E engraçado porque colocou em campos opostos, né, curiosamente, o mesmo setor econômico dos grandes produtores rurais. De um lado, os defensores da manutenção da escravidão, que são os pecuaristas, os produtores de café do Vale do Paraíba, produtores de açúcar no Nordeste, né, e no outro lado, os cafeicultores do Oeste Paulista. Esses já, digamos assim, mais impregnados não apenas das ideias abolicionistas, republicanas, mas principalmente capitalistas. Então esses indivíduos começaram a perceber que a utilização de mão de obra assalariada era muito mais interessante que a mão de obra escrava. Então vocês vejam que existem dois opostos aí. E a Guerra do Paraguai, por que ela contribui para isso? Porque muitos, né, negros, escravos, eles, sob a promessa da liberdade, foram, né, lutaram na Guerra do Paraguai. E aquilo que reforçava o discurso escravista, né, o escravocrata, que é o racismo, e o racismo trabalhando em uma perspectiva de inferioridade do negro em relação ao branco, esse mito ele foi destroçado pela guerra. Né? Por que isso? Porque os comandantes militares perceberam que esse negro, né, ele não era inferior ao branco. Então isso começou a alimentar uma perspectiva muito interessante, esse aspecto, né, de acabar com a escravidão. Só que ainda não havia fôlego político suficiente para pôr fim à escravidão. Né? E é interessante que a Guerra do Paraguai acaba em 1870, e em 1871 nós temos a aprovação da Lei do Ventre Livre, ou seja, já é o primeiro efeito mais imediato desse discurso abolicionista no final da guerra. Mas aí o que acontece? A gente tem que perceber o seguinte, que não poderia, naquele momento, dada a necessidade ou a dependência, né, da economia brasileira em relação à mão de obra escrava, não poderia abrir mão de imediato dessa mão de obra. Então, que vai aos poucos, né, eles foram aos poucos acabando com a escravidão. Então a Lei do Ventre Livre tem essa característica, tem esse caráter para fazer com que todo filho de escravo, nascido a partir da aprovação da lei, né, da decretação da lei, ganhasse automaticamente essa liberdade. Isso já foi um baque para aqueles que defendiam a continuidade dessa mão de obra escrava. A outra lei viria anos depois, mas exatamente 14 anos depois, né, em 1885, que é a famosa Lei dos Sexagenários. Né? A Lei dos Sexagenários, ela já lida com um fato consumado. Tá? Você já tem uma redução significativa da quantidade de mão de obra escrava no Brasil, né? Visto os períodos anteriores. Essa lei, obviamente, ela cria um outro fato, né? Que vai colocar em liberdade aqueles escravos
com idade superior a 60 anos, não tem um efeito prático muito grande, mas tem um efeito simbólico bastante significativo, né? E esse efeito simbólico se dá justamente por uma perspectiva de compaixão, né, de indivíduos que passaram tanto tempo prestando serviços, sendo utilizados como mão de obra, né? Então o que acontece é que esse sujeito ganha essa liberdade entre aspas, né? E o passo seguinte, obviamente, é aquilo que vai fechar todo esse ciclo, que é a Lei Áurea em 1888. Né? Então, a aprovação da Lei Áurea, ela tem uma importância significativa, por quê? Porque ela acaba definitivamente com a escravidão. Só que acabar com a escravidão não significou, por exemplo, acabar com a discriminação sofrida pelo negro na sociedade brasileira. Mas essa que é a grande questão, né? A Lei Áurea, em termos práticos, aí não é apenas uma questão simbólica, mas em termos práticos, ela contribuiu para que o resto de apoio político, né, que Dom Pedro II ainda possuía, se perdesse. Né, porque as elites que dependiam dessa mão de obra escrava, né, e são principalmente as elites das áreas menos dinâmicas da economia brasileira, porque esse dinamismo agora estava no Oeste Paulista, com a questão da cafeicultura. Então esses grandes proprietários rurais, né, de outras regiões do país perceberam que a partir daquele momento não haveria mais sentido apoiar a monarquia. Né? Então, nesse caso, a abolição da escravidão foi não foi mas foi um dos fatores que contribuíram para o fim da monarquia e, consequentemente, o encaminhamento, né, o processo de proclamação da República no ano seguinte, né, em 15 de novembro de 1889. Ok? Olá! Então, dando continuidade ao nosso processo de crise do Império, o segundo episódio responsável por essa crise foi, sem dúvida, a chamada crise religiosa. A crise religiosa ela remonta ao ano de 1824, quando a Constituição do Império deu ao imperador a prerrogativa de promover nomeações no clero católico. Né? Então, as nomeações, né, passavam pelo crivo do imperador, como também os documentos eclesiásticos tinham que passar pela aprovação do imperador. Né? Então, por exemplo, uma normativa vinda do Vaticano, né, de Roma, nesse caso ainda é Roma, não é Vaticano, né, ela chegava ao Brasil e aí o imperador analisava se aquilo poderia ser ou não obedecido pelos padres, né, pelos religiosos brasileiros. Então essa relação, ela vai, né, essa coisa do padroado, que isso está inserido no padroado, uma determinação da Constituição, ela vai ser percebida a partir do estabelecimento de uma relação estreita entre o Estado e a Igreja. Tá? Então a Igreja, ela se converte num parceiro, né, um parceiro muito forte do Estado brasileiro. Né? Então essas relações elas são mantidas ao longo do século XIX, né? Isso seria rompido mesmo a partir da proclamação da República, mas acontece que algumas mudanças de ordem social ocorridas no Brasil nesse período fizeram com que essas relações Estado e Igreja elas fossem marcadas, fossem pautadas por algumas vezes divergências de interesses. Né? O que vai acontecer, por exemplo, é que no ano de 1863, ou seja, um ano antes do início da Guerra do Paraguai, o Papa Pio IX, né, ele vai editar a chamada Bula Sibylus. Né? Essa bula ela proíbe a participação de maçons nas cerimônias religiosas católicas. Nós temos que pensar o seguinte, que nessa época nós não tínhamos uma grande presença de protestantes no Brasil. Os protestantes correspondiam a menos de 3% da população brasileira. Né? A quase totalidade, como vocês podem ver, professava a fé católica, né? A religião católica. Mas acontece que esses maçons, né, entre os maçons, você tem muitos integrantes da própria igreja. Então muitos padres eram da igreja católica, eram maçons. Né? Então isso vai promover um choque muito sério.
E essa questão religiosa, ela, digamos assim, ela engrossa o caldo a partir do momento em que os bispos, né, de Olinda e de Belém, né, Belém do Pará e Olinda, em Pernambuco, decidem proibir a participação, né, de maçons nessas cerimônias, atendendo à determinação do Papa, e também a proibição, né, a expulsão desses padres vinculados à maçonaria. Aí o que vai acontecer? O imperador, usando das atribuições previstas na Constituição de 1824, né, ele vai punir esses bispos com prisão. Né? Então, assim, eles foram colocados, foram presos, né, obrigados a cumprir trabalhos forçados como uma forma de condenação, e isso vai levar a um estremecimento radical entre a Igreja e o Estado brasileiro. Numa tentativa de contornar o problema, né, Dom Pedro II envia para Roma uma representação diplomática com vistas a conversar com o Papa, né, sobre, digamos assim, os limites de ação, né, a questão da prisão dos religiosos. Né. Então, o que vai acontecer aqui? Nesse caso específico, tanto o Papa, né, tanto a Igreja Católica quanto o Estado brasileiro chegam a uma solução conjunta, ou seja, eles normalizam, né, ou pelo menos tentaram normalizar essas relações. Só que o estrago já estava feito. Por quê? Porque a partir do momento em que a bula Síbilos ela não é revogada, né, significa que aqueles padres, né, aqueles integrantes da hierarquia da Igreja Católica que eram contrários à participação dos maçons nas cerimônias religiosas ou em qualquer outro tipo de ofício religioso, poderiam ser punidos. Né? Eles poderiam, perdão, quem seria punido são os maçons, quem estabeleceria a proibição são os religiosos. Então, e aí nós temos que lembrar o seguinte: a sociedade brasileira, mesmo passando por essas transformações sociais, né, e alguma medida política, ela ainda era profundamente religiosa. Né? Então, a partir do momento em que essas relações entre Estado e Igreja no Brasil se azedam cada vez mais, né, elas azedaram muito mais, você tem um discurso por parte da Igreja contra o imperador. Né? É interessante que apenas se opõe ao imperador, não diz que se opõe à monarquia, porque aí poderia, né, fazer com que outro integrante da família real viesse a assumir o trono. Né? O discurso da Igreja nunca foi um discurso republicano. Mas, de qualquer maneira, esse foi um dos fatores que levou também, né, a Igreja Católica a se afastar do Estado brasileiro, convencer, né, os seus fiéis de que a Igreja, que o Estado, ele já não mais cumpria as suas funções cristãs, né, não mais atendia aos preceitos da Igreja, e aí, consequentemente, essa perda de apoio também foi, como eu já havia colocado no início da nossa conversa, um dos fatores, né, para essa crise sobre o Império, que se abateu sobre o Império, e, lógico, o desdobramento mais imediato com a proclamação da República em 1889. A gente sempre vai insistir nisso, tá, na questão das datas, porque isso é um componente importante para que nós possamos entender melhor, tá, os desenvolvimentos políticos, históricos, sociais, econômicos, né, na história do Brasil, certo?